E aí pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre áreas, volumes, capacidade e proporcionalidade, tá bom? Então agora a gente começa a nossa aula falando um pouquinho sobre a área de algumas figuras planas, como a gente está vendo aqui. Então nós temos três figuras no nosso primeiro quadro, que são o quadrado, o retângulo e o paralelogramo. Então a área dessas três figuras é uma área bastante fácil de ser calculada, né? Nós sabemos ali que a área do quadrado basta multiplicar o lado por ele mesmo, ou então pegar o lado do quadrado e elevar ao quadrado, elevar o expoente 2 ali. A gente sabe que o quadrado tem todos os lados iguais, então basta multiplicar o seu lado por ele mesmo. Agora no retângulo, para calcularmos a área do retângulo, basta que a gente multiplique a sua base pela sua altura. Nós chamamos ali a altura de h, né? Uma convenção na matemática chamar a altura de h, até porque o h é a primeira letra da palavra altura no inglês. Então a gente costuma chamar a altura de h, tá bom? Então a área do retângulo é base vezes altura. E o paralelogramo, que é a figura ali, né? Que tem os pares de lados opostos paralelos, também tem como área base vezes a altura. Agora é só importante vocês notarem que a altura é a distância do topo até o chão, como eu estou mostrando aqui. A altura não é esse lado aqui que eu estou marcando. Isso aqui não é altura. O que é altura é essa distância do topo até o prolongamento da linha que forma a base, o segmento de reta que forma a base. Tá bom? Dando continuidade, então, agora nós temos as áreas do losango e do triângulo. Bom, o losango, então, aquela figura, a primeira figura do nosso quadro, ela é calculada da seguinte forma: basta a gente multiplicar as suas duas diagonais e dividir o resultado da multiplicação por 2. Então, por exemplo, nós vamos ter um losango aqui, que eu estou desenhando, em que a sua diagonal menor vale 2 e a sua diagonal maior vale 4. Então a área desse losango que eu desenhei será 4 vezes 2 dividido por 2, que é igual a 4. No caso, se a unidade de medida é o metro, nós temos como área ali metro quadrado, certo? Agora aqui do lado nós temos o triângulo, né? O triângulo é uma figura clássica aí, todo mundo já conhece. E a sua área é definida como base vezes altura dividido por 2. Nesse caso é um triângulo retângulo, então os lados coincidem com a base e a altura. Porém nós podemos ter triângulos que são nesse formato aqui, né? Então a base vai estar aqui e a altura vai ser a distância do vértice até a base, até o lado que forma a base, fazendo 90 graus. Então aqui fazendo 90 graus, aqui é a altura do triângulo. Então nós temos aí um triângulo para nós calcularmos a área. Então, por exemplo, se nós temos aqui um triângulo com base 4 e altura 3, a área dele será 4 vezes 3 dividido por 2, que vai ser igual a 6, vamos colocar aqui metros quadrados, a unidade metro. Tá? Então, o cálculo da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Agora falando sobre outras duas figuras planas, nós temos o trapézio e o círculo. Bom, o trapézio é essa figura que consiste em um par de lados paralelos, né? Então a área desse trapézio, a área dessa figura sempre vai ser a base menor mais a base maior. O resultado dessa soma eu multiplico pelo valor da altura e divido o resultado por 2. Então, se eu tenho aqui um trapézio, por exemplo, com base maior 4, base menor 3, altura 2, a área desse trapézio será base maior mais base menor, 4 mais 3, vezes a altura dividido por 2, que no caso vai ficar como 4 mais 3, 7, vezes 2 dividido por 2, que vai ser igual a 7, vamos colocar aqui em metros quadrados, que as unidades aí são todas em metro, tá bom? Então a área desse trapézio que eu desenhei será 7 metros quadrados. Agora a última figura é o círculo. Nós temos então ali o círculo como a última figura desse quadro, em que a sua área é calculada basicamente como a multiplicação entre o raio elevado ao quadrado e π. No caso, π costumamos usar um valor aproximado de 3,14. Então, se nós tivermos aqui um círculo
com um raio valendo 2 metros, nós teremos o quê? A área será calculada como π vezes r ao quadrado, em que π é 3,14 e o raio é 2. Então, nós teremos 2 ao quadrado vai ser 4. Então, fica 3,14 vezes 4, que vai dar um total de 12,56 metros quadrados. Então, nessa situação aqui, nós temos o círculo valendo 12,56 metros quadrados de área. Tá ok? Agora, dando continuidade, nós podemos também calcular volumes de algumas figuras, de alguns sólidos. Então, relembrando, o volume é a medida do espaço ocupado por um corpo. Então, se nós temos esse paralelepípedo, né, esse sólido aí laranja na figura, nós podemos imaginar que o volume é o tanto de água que cabe dentro dessa figura. Né? Poderia ser um aquário, o tanto de água que cabe ali dentro. Basicamente, o volume de um paralelepípedo é calculado multiplicando as suas três medidas. Então, nós temos ali a base, que foi chamada de A, o comprimento, né? A largura chamada de B e a altura chamada de C. Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, um paralelogramo, ou melhor, um paralelepípedo, né? Com medidas 4, 3 e 2. Nós, então, calcularemos o volume, tudo metro. Será a multiplicação de 4 vezes 3 vezes 2, que dá igual a 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 metros cúbicos, porque nós estamos calculando volume. Portanto, quando calculamos volume, a unidade medida sempre vai estar com o expoente 3, expoente que nós chamamos de elevado ao cubo. Tá bom? Então, nesse caso, o volume do paralelepípedo será de 24 metros cúbicos. Bom, como eu falei para vocês, as unidades de volume são sempre elevadas ao cubo, né? Então, nós temos uma tabelinha aqui agora mostrando para a gente quais são essas unidades e como nós fazemos para transformar uma em outra. Então, nós temos aí todas as unidades dos múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Nesse caso, todas estão elevadas ao expoente 3, ok? Então, se quando a tabelinha normal, sem aquele expoente 3, nós quando queremos passar de uma casa para outra, nós multiplicamos ou dividimos por 10, nesse caso, por ser unidade de volume, portanto está elevado ao cubo, quando nós queremos passar de uma unidade para outra, a cada multiplicação ou divisão nós dividimos ou multiplicamos por 1000. Por quê? Se o expoente é 3, vocês podem notar que também existem 3 zeros em cada valor a ser multiplicado. Portanto, quando eu avanço uma casa, eu multiplico por 1000. Quando eu avanço 2 casas, eu vou multiplicar, no caso, por 1 milhão e assim por diante. Então, se eu tenho 2 metros cúbicos e quero transformar em decímetros cúbicos, basta que eu multiplique por 1000. Nesse caso, 2 vezes 1000 vai dar 2000 decímetros cúbicos, ok? Nós poderíamos também aí querer transformar, por exemplo, decímetro cúbico em milímetro cúbico. Então, decímetro cúbico, 3 decímetros cúbicos em milímetro cúbico. Nós percebemos aqui que decímetro para milímetro nós pulamos 2 casas. Então, se a cada casa eu ando 3 zeros, nesse caso eu vou botar 6 zeros. Então, complemento com 6 zeros e encontro o meu valor em milímetros cúbicos, ok? Da mesma forma, eu faço para ir para as unidades de medidas maiores, né? As medidas que estão mais à esquerda, onde em vez de multiplicar, eu vou dividir. Então, por exemplo, 4.000 metros cúbicos, para transformar em decâmetro cúbico, basta que eu divida por 1000. Portanto, 4.000 dividido por 1000, 4 decâmetros cúbicos. Ok? Nós temos também outra unidade de capacidade que representamos aí da mesma forma como o metro cúbico, que é o litro. Tá? Agora, como o litro não está nem ele, nem nenhum dos seus múltiplos ou submúltiplos elevado ao cubo, né, com o expoente 3, nós retornamos aquele princípio original, em que para passar de uma casa para outra, basta que multiplique ou divida por 10. Tá? É o mesmo princípio geral que nós já conhecemos de outras unidades, de outras escalas de unidade. E o que é importante que nós notemos é essa relação entre as duas medidas. Nós temos então que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Tá? E nós temos também que 1 metro cúbico equivale a
1.000 litros. Então, caso você queira fazer a transformação das duas unidades de medida aí de volume, né, de capacidade, você sabe a correlação que está aqui colocada no cantinho do nosso quadro. Por fim, nós então também podemos verificar proporcionalidades, né, entre medidas, entre áreas daí das figuras, né? Podemos perceber então aqui, por exemplo, a proporcionalidade entre perímetros. Então, por exemplo, vocês percebem que o perímetro ele é sempre medido, vamos dizer aqui, olha, metro, todo mundo está com unidade de medida metro, né? Nós podemos notar aqui que o perímetro dessa figura será a soma de todos os seus lados, que vai dar 10 metros. E no caso, o perímetro dessa figura aqui, 20 metros. Nós podemos perceber que a proporcionalidade aqui, o que é proporcionalidade? É a relação que existe entre dois valores diferentes. A proporção que existe de uma figura maior para uma menor e assim por diante. Qual é a relação entre elas? É o dobro, é o triplo, é a metade, é um terço? Isso que nós queremos calcular. Então, no perímetro, a mesma relação que o lado guarda entre o lado da outra figura é a mesma relação que o perímetro guarda com o perímetro da outra figura. Então, por exemplo, se o lado da figura menor para maior, para um se transformar no outro, eu precisei multiplicar por 2, aqui no caso, como nós temos o perímetro 10 e o outro perímetro é 20, nós também temos a mesma relação, a mesma proporcionalidade, em que os dois são multiplicados por 2. Tá? Só que nem sempre acontece dessa forma. Nós podemos verificar essa diferença quando nós formos estudar a proporcionalidade da área. Vejamos só. Na proporcionalidade na área, nós temos o seguinte: a área desse triângulo menor vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, no caso, base que é 2 vezes altura que é 3 dividido por 2 vai dar 3 metros quadrados. Vamos considerar aqui as unidades de medida como metro. Agora, a área desse triângulo maior será 4 vezes 6 dividido por 2, que nós teremos aí como 12 metros quadrados. Por que eu estou querendo mostrar isso para vocês? Porque percebam, qual é a relação de proporcionalidade entre os lados? Bom, os lados que estão na mesma posição, do triângulo menor para o maior, eu tenho que multiplicar por 2 para alcançá-lo. Agora, vocês percebam que a área, quando nós vamos multiplicar aqui, o 3 para virar o 12, eu tive que multiplicar por 4. Por que essa proporção? Porque se você notar, você verá que a unidade de medida, que no caso é 1 metro, está representada de forma diferente no lado e na área. Quando nós falamos do lado da figura, nós temos apenas 1 metro. Agora, quando nós falamos da área da figura, nós temos o metro quadrado. Portanto, essa relação de proporcionalidade será elevada ao quadrado. Então, para sabermos qual vai ser a relação de proporção entre as áreas, nós temos que pegar a relação de proporção entre as medidas dos lados e elevar ao quadrado, já que a unidade de medida da área também está elevada ao quadrado. Então, esse 4 aqui surge da proporção entre os lados, que é 2 vezes 2, só que nós pegamos e elevamos ao quadrado, porque a unidade de medida da área também está ao quadrado. Então, você lembrando da unidade de medida, você vai conseguir lembrar aí qual é a proporcionalidade entre essas áreas diferentes de quaisquer figuras que você esteja estudando. Então, a relação entre proporção vai ser sempre o quadrado da relação entre os lados das figuras, tá bom? Esse foi um exemplo em que aqui nós tivemos 4, lá em cima nós tivemos 2, mas em quaisquer outras figuras, a proporção do lado para a área será sempre elevado ao quadrado. Por fim, nós temos a relação de proporção nos volumes. Perceba aqui, olha, que nós guardamos a mesma proporção entre os lados nas 3 figuras que nós estudamos, né? Esse lado vale 1 e o lado está na mesma posição que ele na outra figura vale 2, portanto, é o dobro. Porém, considerando que todos aqui estão medidos em metros, nós vamos calcular o volume das 2 figuras. Então, o volume dessa primeira é calculado multiplicando as 3 medidas, nós vamos encontrar 2 metros cúbicos. Já o volume aqui dessa figura maior vai ser calculado multiplicando 4 vezes 2 vezes 2,
que vai ser igual a 16 metros cúbicos, tá bom? Então nós temos aqui a relação entre essas figuras. Agora perceba o seguinte, se na relação entre os lados eu tive que multiplicar por 2, a relação entre os volumes eu tive que multiplicar por 8. Agora, por que eu tive que multiplicar por 8? Perceba, qual é a relação entre as medidas dos lados aqui na figura vezes 2. Portanto, se eu estou calculando o volume, eu tenho que saber que eu vou pegar a proporção entre os lados e elevar ao cubo. Por que elevar ao cubo? Porque os nossos volumes são calculados com a unidade de medida elevado ao expoente 3. Portanto, eu também elevo a relação de multiplicação entre os meus lados com o mesmo expoente, que no caso é o 3. Então, portanto, por exemplo, se eu não soubesse qual era o volume dessa figura maior, vamos supor que eu não soubesse. Então nós temos aqui, olha, o volume dessa figura é 2 metros cúbicos e nós sabemos que a relação entre os lados aqui é multiplicado por 2. Como que eu faço para saber o volume da figura maior sem calculá-lo? Bom, eu vou pegar simplesmente a relação de proporção entre os lados da figura, que é 2, e vou elevar ao expoente da unidade de medida, que no caso é o 3, o metro cúbico, né? O expoente 3. Então a relação de multiplicação vai ser 2 ao cubo vezes, no caso, 8. Portanto, 2 metros cúbicos vezes 8, nós teremos igual a 16 metros cúbicos. Essa relação de proporção serve tanto para nós calcularmos o volume de uma segunda figura, tanto para nós confirmarmos qual é o valor, se o valor está certo, se o nosso cálculo está certo em relação à proporcionalidade. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham entendido. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.